Olá, olá, olá! Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Colocando aqui meu parceiro, meu amigo Domingo, aqui na live. Participar e vamos falar um pouquinho mais sobre a rotina de empreender, sobre a rotina de transformar o mercado, né, através da área comercial. Vamos lá. Viriato, meu filho, meu grande amor, meu parceiro de tanto tempo. Kiki, ó, tá Kiki aqui, tudo bem? Domingão, bora lá, vamos lá entrar. Vamos esperar aqui nosso amigo Domingo. Ele vai entrar, tá conectando no celular dele também. Nossa missão aqui hoje é continuar falando um pouquinho sobre, né, o desafio comercial de fazer uma empresa crescer, né, o desafio de gestão, os conflitos que a gente tem no modelo de contratação, no modelo de desenvolver a comissão, desenvolvendo os scripts de venda. Então, nós vamos contar um pouquinho sobre isso daí, que é uma jornada empreendedora, isso é muito cotidiano. Compartilhar um pouco da nossa jornada. O Domingão não tá conseguindo entrar. Vou tentar chamar ele Domingo aqui de novo. Vem, Domingo. Vem, vem. Vem, Domingo, vem. Vem, vem. Domingo entrou. Agora sim. Aê! Né? Tudo bem, gente? Beleza? Tudo bom? Bom. Promessa é dúvida. Oh, no, no, no. É. Oh, no. Tô Oh, aqui. no. Oh, O no, no, pessoal pensou no. que estava livre da gente hoje, né, Felipe? Ah, não. Só um pouquinho mais tarde, É. só. É. Tarde. Pegadinha do malandro. Pensaram que era 7h30 da manhã. Bom, bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar hoje, né? Nós estávamos falando na última bate-papo sobre o contexto da oportunidade, o que é uma oportunidade, como definir o que é uma oportunidade, porque todo time comercial, né, todo time empreendedor, e a nossa missão aqui é que o empreendedor, aquela pessoa que tem que desenvolver a sua área comercial, precisa aprender mais para poder fazer seu negócio crescer. Nós estamos tentando compartilhar um pouco da nossa jornada para qualquer setor que você tiver aí. A gente tem 4 lives, 5 lives para trás já aqui anexadas, né, no Instagram, falando de vários percalços que você pode encontrar no caminho, várias oportunidades que você pode encontrar no caminho. E hoje nós estamos querendo falar, nós vamos expandir um pouquinho mais sobre definir o que é oportunidade. E quando você tem uma equipe comercial, você tem 4, 5, 10, 20, 30, 50 vendedores, você começa a ter o que a gente chama de oportunidade. Ou seja, um cliente com quem você falou, que não é mais um lead, é uma oportunidade, que você já qualificou, você viu, poxa, ele é um potencial comprador, e você agora tem que tratar com ele, falar com ele e falar, esse cara vai comprar de mim. Só que você vai gerar uma expectativa. E todo time, toda empresa vive de uma expectativa de fechamento. Só que o fechamento é sobre oportunidades, mas o que é uma oportunidade diferente, como, de verdade, como definir o que é uma oportunidade, como gastar energia com uma oportunidade adequada. Então, hoje eu queria que o domingo aí, além da apresentação, do que ele vai dar, que a gente continuasse um pouco nesse assunto de definição de oportunidade. Qualquer CRM que você for usar, vai usar o termo oportunidade. E esse termo acaba banalizado, né, no dia a dia. E a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo é oportunidade. Muitas coisas são problemas ou ladrões de tempo, né? Então vamos entrar e entender aqui os passos, como classificar, como entender e como trabalhar o que é uma oportunidade. Marcelo Souza Online, velho, chefe oficial. Nossa! Adrizinha É, Camargo é aquele também. Marcelo Souza? Aquele, o Aquele do Marcelo, é o TI? Marcelo, é o nosso Marcelo. Nossa! Hã? Faz tempo que eu não vejo o Marcelo. No marketing. Agora ele tá mais bonito do que nunca. Tá comigo lá todo dia. É, né? Tá mais bonito do que nunca. Tem que convidar ele para ir na churrascaria, hein, domingo. Tá devendo Mais essa. bonito que filho de barbeiro. Ai, ai. Vai, vamos lá, Domingão. Conta aí pra mim, vai. Vamos lá. Essa aqui deve ser a quinta ou sexta live, né, Felipe? Exato. As lives na íntegra estão todas no Instagram do Felipe Serrano Vieira, viu? Tem nada no meu, não adianta nada no meu, não. No meu e do Felipe, para quem quiser tirar dúvidas direto, manda-se um direct e a gente conversa. Ah, Domingo, vocês não vão dar conta e tal. Se a gente não der conta, a gente grita. Mas se for para te ajudar, enfim, não importa quem seja, aí a gente ajuda. É sobre gestão, para quem já é gestor, não interessa se é supervisor, diretor, CEO, ou se é dono de empresa, pequena, média ou grande, não interessa. Se você trabalha para algum gestor,
ou se você quer um dia ser gestor ou quer um dia trabalhar para um gestor. Ou seja, esse papo nosso aqui é para todo mundo, viu? Alguma coisa de útil você deve tirar para você no final do dia. De novo, a gente não está cobrando nada, ninguém aqui é dono da verdade, a gente vai compartilhar o que deu certo para a gente e o que deu errado. E você faça o que quiser com essa informação aí. Sugiro que você compare, teste, enfim, faça o que você quiser. A gente, continuando o último vídeo, né? Se você perdeu, pega os anteriores lá. A gente estava falando sobre venda. Gente, todo mundo precisa vender alguma coisa, nem que seja uma ideia para alguém. Se você quiser namorar um menino, uma menina, não importa quem que você quer namorar, você precisa se vender também. Você precisa, né, ter uma boa abordagem, enfim, né? A não ser que você seja irresistível e todo mundo vá atrás de você. Mas, mesmo assim, você também tem que tomar cuidado para não falar muita bobagem, senão você não vai conquistar ninguém. Não conta minhas intimidades não, Domingo. Não conta minhas Isso. intimidades, Então, se não. você estiver comprando, se você for um comprador, você precisa dominar técnicas de vendas para não ser manipulado. Se você quer vender alguma coisa para alguém, quer convencer alguém de alguma coisa, enfim. Então, se técnica de vendas vale para todo mundo, tem um monte de material na internet, mas eu não tenho visto muita coisa do que eu vou falar aqui agora, não. Primeira coisa, a gente comentou na outra, mas vale a pena reforçar aqui. Para vender alguma coisa para alguém, consistente que seja, você precisa ter potenciais clientes, né? Pessoas, né? Clientes ou empresas, né? Se você vende para empresa ou para pessoas físicas, essas empresas ou essas pessoas têm que ter um determinado perfil ou determinados perfis que tenham a ver com o produto ou serviço que você quer vender. Então, sempre que possível, fazer um estudo antes, né? De que tipo de cliente, qual é o perfil do cliente que você quer conquistar. E aí, a partir daí, você vai definindo o teu público-alvo. Então, o ideal é que você somente tente vender para potenciais clientes. Clientes que tenham um perfil mínimo, né, de aderência à sua proposta de valor e tal. Mas somente potencial basta? Não, não basta. Esse é um erro comum dos vendedores. Olha que eu já entrevistei, contratei, demiti vendedores à beça o mundo todo. Também já fui demitido, já fui contratado como gestor, como vendedor, tudo. Então, um erro muito comum, achar que onde tem potencial tem oportunidade de venda. Negativo. Se não tiver potencial, se esse teu cliente, esse teu público-alvo não tiver o potencial, ou seja, o perfil mínimo para comprar o teu produto ou serviço, você nunca vai achar oportunidade de venda aí. Então, precisa ter potencial. Mas só ter potencial não garante que haverá oportunidade de venda. Então, assim, a gente fala muito assim de metodologia, tem muita gente falando assim de metodologia, tem muita enganação, eu sei também. Enfim, uma metodologia, lembra de método, assim, é uma receita de bolo, alguma coisa que sempre que você fizer aquela receita daquele jeito, o bolo vai sair meio parecido. Porque você não precisa vender só hoje, você precisa vender sempre. Então, não pode ser sorte. Eu dependo do aleatório. Não. Você precisa... Uma venda é construída. Uma venda é que nem você fabricar carro, fabricar cadeira. Tem começo, tem meio, tem fim. Se você seguir um determinado jeitão, um determinado método ou uma metodologia de venda, as vendas sempre vão acontecer dentro de um determinado padrão, dentro de uma determinada previsibilidade. Então, começa assim. Os potenciais clientes têm que ter realmente um potencial mínimo. De onde não se tem, não se tira. Do couro é que sai a correia. A sabedoria popular já fala disso há muito tempo. Então, se não tem potencial, você nunca vai encontrar oportunidades de negócio onde não tem potencial. Mas nem tudo que tem potencial tem oportunidade de negócio. Então, basta seguir uma receitinha de venda. Então, assim, por exemplo, o cliente que tem o potencial para comprar o teu produto ou o teu serviço, você tem que parar para pensar. Qual é o perfil? É homem, é mulher, é empresa pequena, empresa grande, é do segmento A, do segmento B,
empresas localizadas próximas da tua empresa, ou não importa, pode ser em outro estado, em outro país. Você tem que começar a pensar nisso para atingir. Porque, olha, só no Brasil tem cerca de 20 milhões de empresas. Então, abordar 20 milhões de empresas custa tempo, é caro. E nem todas essas empresas vão ter o potencial para comprar teu produto, o teu serviço. Portanto, elas não terão oportunidade de negócio, portanto, não terão, nem todas elas terão vendas. Oportunidade, né, de negócio. Isso é importante. É diferente de potencial. Exatamente. O potencial, olha, É diferente do potencial. o meu produto eu vendo para empresas, então você tira todas as pessoas físicas da tua lista, são empresas. Claro que por trás de uma empresa sempre tem pessoas físicas. Nessa empresa, quem são as pessoas que sofrem com as dores que o meu produto ou que o meu serviço são capazes de solucionar? Então, aí você vai eliminando já, né, a quantidade de empresas e a quantidade de pessoas que você vai abordar. Você vai chegando perto do que seria uma carteira de potenciais clientes para você abordar e desenvolver todo assim, um processo de venda. Então, se você errar no potencial de vendas, por melhor vendedor que você seja, você não vai encontrar oportunidades de negócio e, portanto, não vai encontrar negócio, não vai encontrar venda. Simples assim. Simples assim, mas eu demorei para entender essas coisas, porque uma vez eu ouvi de um vendedor meu, Domingo, mas eu não conhecia nenhuma dessas metodologias, eu já vendia. Você já vendia porque você intuitivamente acertou algumas coisas da metodologia. Eu também, se eu for fazer um bolo, mesmo sem ter uma receita, sem seguir uma receita, talvez eu consiga fazer um bolo ali na intuição. Mas provavelmente esse bolo não vai ficar legal. E se você mandar repetir o bolo, nossa, cada bolo eu vou fazer de um jeito. E vendas é preciso ter previsibilidade, né? Não adianta só vender. Eu vou vender quando? Algum dia. Fala isso para o teu chefe, para você ver o que ele vai fazer com você. Vou vender algum dia. Se você é gestor, fala para o dono da tua empresa, para o teu diretor, eu vou vender um dia. Para alguém, um dia. Não, você tem que dizer quanto você vai vender, quanto você vai vender, para que público-alvo. Ele tem que saber se você entende de vendas realmente e tal. Bom, especialmente se você for um gestor, né? Você tem que ter respostas para isso tudo. Então, onde tem potencial de negócios, circunstancialmente, você vai encontrar oportunidades de negócio, mas não em todas. Porque as oportunidades de negócio são circunstanciais. Uma empresa que tenha potencial para ser teu cliente, hoje ela pode ter oportunidade de negócio para você. Amanhã pode ser que já não tenha mais. Uma outra que não tinha oportunidade de negócio hoje, daqui a 2 meses talvez tenha. Mas, de novo, tem que ter potencial. Se não tiver potencial... Claro que quando a gente prepara uma carteira, a gente não acerta 100% empresas que têm um potencial. Tem coisa que você só vai descobrir, empresa, potencial cliente, que só abordando que você vai descobrir que você achava que ele tinha potencial, mas quando você vai abordar, fazer todo o processo de venda, você descobre que não tem. Bom, mas partindo do princípio que essa carteira tenha realmente o potencial de negócio, pelo menos uns 90% da tua carteira tenha, então há uma boa probabilidade de você encontrar nesse universo potenciais clientes que também tenham oportunidade de negócio. Agora, como é que eu sei? Se eu achar a tal da oportunidade de negócio, eu tenho que identificar o que é, né? Se você não sabe o que você está procurando, periga você passar do lado de uma oportunidade de negócio e não reconhecer. Mas o erro mais comum, ele nem é só esse. Os vendedores, a maioria dos vendedores, a maioria dos gestores que eu conheci na vida, como não sabem a diferença de potencial de negócio para oportunidade de negócio, acha que todo cliente com potencial tem oportunidade. E aí erram nas previsões de vendas. Pode ver os pipelines que tem por aí. O acerto é de menos de 5% das oportunidades, né? Então, ou seja, não eram bem oportunidades. Eram sonhos, desejos, mentiras, só para enganar, só para dizer que tem volume de oportunidades e tal. Bom, então vamos lá. Então, se uma empresa tem realmente um potencial de negócio para comprar teu produto ou teu serviço,
O melhor vendedor do mundo, o melhor gestor do mundo, não vai criar nessa empresa a tal da oportunidade de negócio. Ele vai identificar. Porque a oportunidade de negócio depende de coisas alheias à vontade do vendedor, à vontade do gestor, né? Então, simplesinho assim. Eu não sei se eu fui a primeira pessoa a botar esse apelido, né? Eu não criei essa metodologia. É metodologia gringa, tem um monte de solution selling, enfim, tem um monte de nome, eu não vou ficar aqui divulgando, vocês dão um Google, aí vocês vão achar muito mais sobre isso, ou tutoriais muito melhores. Então, são 4 coisas, são 4 questões, são 4 perguntas que você tem que procurar num potencial cliente, e todas começam com a letra Q. Então, em algum momento, eu pus o apelido de 4 Qs. Tem gente que acha que eu que inventei isso. Mentira, não inventei. No máximo, eu posso ter colocado o apelido nisso. Então, os 4 Qs, por quê? Porque as 4 perguntas começam com a letra Q, né? Então, assim, a primeira coisa é qual é a dor desse cliente, desse potencial cliente. Esse potencial cliente tem alguma dor, necessidade, enfim. Se o cliente chama de dor, você chama de dor. Se ele chamar de necessidade, você chama de necessidade. Mas dor é uma necessidade relevante, tá? É relevante, é uma prioridade para o cliente. Não é qualquer dor, né? Existem dores onde você tem mais pressa de resolver e tem dor que você tem menos pressa. E você, geralmente, teu cliente, você tem mais de uma dor. Então, existe um ranking de dores na tua cabeça, existe um ranking de dores também na cabeça do teu cliente. Legal? E pessoas de áreas diferentes também têm dores diferentes. A dor do presidente de uma empresa, as dores deles não são necessariamente as mesmas dores do seu diretor comercial, do gerente de crédito e assim por diante. Bom, você tem que conhecer teu produto, teu serviço e saber, tá, o meu produto, o meu serviço resolve que tipos de dores? Quais empresas que potencialmente podem ter essas dores? E nessas empresas, quais as pessoas com um determinado poder de influência ou decisão na compra dessa solução sofrem mais com essas dores. Legal? Então, não adianta nada oferecer uma solução para aumento de vendas para um cara que é gerente de RH. Talvez, se você não tiver contato nenhum nessa empresa, beleza, começa por ele, porque é teu amigo, é teu conhecido, enfim. Mas ele não perde o sono, um gerente de RH não perde o sono porque as vendas da empresa não estão bem. Ele pode se preocupar, como se preocupa de um modo geral, mas não é uma dor dele, né? Ele está com dor de preencher vagas mais rápido, né? De diminuir o turnover na empresa. Ele tem as dores típicas de RH. Então, quem vende soluções para RH tem que pensar nas dores de um gestor de RH. Se você vende solução para dores de vendas, você tem que pensar em quem são as pessoas que sofrem mais com as dores de vendas e que, portanto, influenciam ou têm poder de decisão na compra de alguma solução para essas dores aí. Então, na verdade, são os 4 Qs, né? Então, já indo direto no ponto. O primeiro Q é qual a dor que essa empresa tem e que o teu produto ou serviço são capazes de curar. Não precisa ser o único. A nossa empresa começou com produtos comoditizados, que tinha mais de 300 empresas no Brasil que tinham igual ou melhor, e até mais barato. Não importa, você vai defender o seu, tá certo? Então, você não precisa ter um produto exclusivo, maravilhoso. Não, sendo um produto minimamente honesto, minimamente, já vale a pena você sair procurando potenciais clientes que tenham essas dores. Então, primeiro, que é qual a dor? Se esse cliente não tiver uma dor que o teu produto ou serviço são capazes assim, de resolver, está faltando o primeiro Q, tá certo? Todos os Qs a gente vai ver que eles são importantes. É como as pernas de uma cadeira. Qual perna é mais importante? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta perna? São as 4, né? Senão essa cadeira não para de pé, né? Lembra uma vez um programa da Ana Maria Braga, acho que era ao vivo, que alguém foi lançar lá uma cadeira de 3 pernas, sei lá, e alguém caiu. Então, lembra disso daí. A gente gosta de lembrar essas coisas meio bobinhas, assim, meio absurdas, mas, assim, oportunidades de vendas que não tenham 4 Qs são oportunidades de vendas precárias,
que não param de pé. Legal? Então, teu cliente, primeiro qual a dor que esse cliente tem capaz de resolver? E dor, já falamos isso no vídeo anterior, mas vale a pena voltar. Dor tem que ser algo relevante para o cliente. Não é aquela dorzinha de nada, porque senão ele vai empurrando. Tá ruim, mas tá bom, e ele vai empurrando porque ele tem dores mais relevantes lá para resolver. Outra coisa, o teu cliente precisa acreditar que existe no mundo, em algum lugar, uma solução para essa dor. Legal? Ele precisa acreditar nisso. Se ele achar que essa dor dele... Bom, primeiro ele tem que admitir que é uma dor. Depois tem que admitir que é relevante, né? Não é uma dorzinha de nada que ele vai empurrando. Ele já está com essa dor há 30 anos. Pô, então essa dor não incomoda tanto a ele. Ele tem outras dores na frente dele. Mas digamos, olha, ele admite que tem a dor, admite que ela é relevante, está na ordem do dia dele, é uma das prioridades dele, da área dele. Ele tem que acreditar que pode ter uma solução, porque se ele acreditar que não tem uma solução, isso não é uma dor, é um fato da vida. Eu vou dar um exemplo, a gente atuou muito na área assim, de proteção ao crédito, então é muito comum em proteção ao crédito, a inadimplência de uma empresa parece com um processo de emagrecimento, sabe? Os primeiros quilos, a pessoa vai perdendo um pouco mais fácil. Os últimos quilinhos são os mais difíceis de perder. E é nessa hora que as dietas terminam. Cara, já não consigo perder, e aí volta a ganhar todos os quilos que tinham ganho anteriormente. Então, mas é importante entender, e eu demorei também em proteção ao crédito, olha que eu tenho 35 anos de proteção ao crédito, mas eu demorei a entender isso aí. Os profissionais de crédito que tinham lá 1% de inadimplência, 0,5%, 0,7%, 1,8% de inadimplência, variava de setor para setor, muitos deles acreditavam que quando chegava num patamar desse, que isso não tinha jeito, que não, a inadimplência a zero é um ideal que nunca vai ser atingido. Então, por mais que ele use o fornecedor A, B ou C, você querer vender para ele, se ele acreditar, eu já troquei de fornecedores várias vezes, esse 0,5% aqui não vai reduzir nunca. Então, ele não acredita que tem uma dor, que você vai, não, eu consigo reduzir a tua inadimplência de 1% para 0,5%. Se ele não acredita que isso é possível, que é um fato da vida mesmo, que para corrigir isso, que ele vai perder em vendas vai ser muito maior, então esse cara não tem uma dor, tá certo? Porque ele acha que isso não tem solução. Ele já trocou de fornecedores e a inadimplência sempre ficou próximo de 0,5%, de 1%, seja lá qual for o percentual, mas ele acredita que isso não vai mudar muito. Então acabou. Esse cara não tem o primeiro quilo, ele não tem uma dor. Ele acha que a inadimplência, quando chega nesse nível, não é um problema, é um fato da vida. Porque problemas podem ter solução. E ele acredita que isso não tem solução. Se não tem solução, não é um problema, é um fato da vida. Né? Sei lá, eu dei outro exemplo, a pessoa queria crescer 15 centímetros. Existe alguma operação que aumente a estatura de alguém? Alguma coisa que o cara não morra, não perca a perna? Parece que não. Então, ser baixinho não é um problema. Ser baixinho é um fato da vida. Seja um baixinho charmoso, então, né? Entra no personagem. Eu sou um baixinho charmoso. Dane-se. Bom, então isso é importante. Porque a gente acha que é uma dor e o cliente não acha que é uma dor. É um fato da vida. Que não tem solução. Depois disso, ele precisa achar que a tua alternativa de solução seja minimamente viável. Quer dizer, pode não ser a melhor, talvez ele não compre de você. Mas ele está considerando a tua solução, a tua opção de solução como uma alternativa. Então, se ele admite que tem a dor, admite que é relevante, está na ordem do dia, acredita que pode ter uma solução e que a tua solução pode ser a melhor, a mais adequada para ele, ou uma das mais adequadas, aí ele vai entrar num processo de comparação. Beleza, você tem um cliente. Tudo isso para descobrir que parece longo, mas às vezes você descobre isso aqui em 10 minutos de conversa. Legal? Parece longo, mas não precisa ser necessariamente assim. Então, você já descobriu, esse cliente tem 4 Qs. Então, você está seguindo a receita de bolo. Bom, agora você descobriu que ele tem a dor dele, qual é a dor dele. Agora, você precisa descobrir quanto custa essa dor para ele. Porque você sabe quanto custa a tua solução. Sei lá,
R$ 2.000 por mês, R$ 500 por mês, R$ 10.000 por mês, não sei qual é o preço que o teu cliente precisa pagar pela tua solução. Então, se você só dá o teu preço sem saber quanto custa a dor do cliente, legal, às vezes funciona. Vai, manda uma proposta para o cara e seja o que Deus quiser. Mas não é legal isso, porque você não vai estar liderando esse processo de venda. A liderança desse processo passa a ser do teu cliente. Então, você não está liderando nada. Você vai ter que rezar muito, tem que ter muita fé. Né? E milagre não acontece todo dia também. Né? Bom, então, os bons vendedores, os bons gestores de venda sabem que precisam descobrir quanto custa a dor do cliente. Quanto que esse cliente perde ou deixa de ganhar, em média, por mês, né? Se o teu pagamento vai ser feito mensal também, né? Se o custo do teu produto ou serviço é mensal, quanto que o teu cliente perde ou deixa de ganhar, porque às vezes a dor não é nem de perda, é de deixou de ganhar alguma coisa, deixou de aproveitar alguma oportunidade por não ter a solução para um determinado problema dele. Bom, então você tem que descobrir. Então, se a dor do teu cliente custa R$ 10.000 por mês, você não vai vender uma solução para ele de 10.000, de 11.000. O preço da tua solução não pode ser igual ou maior à dor do teu cliente. Porque igual por igual, lei do mínimo esforço, não vou fazer porra nenhuma, não vou fazer nada. Fico aqui com a minha dor. A minha dor de R$ 10.000 por mês. Por quê? Porque a tua solução custa R$ 10.000 por mês. Agora, de 9.000 para baixo, você tem uma boa chance de vender alguma coisa para esse cliente. Olha, isso vale para qualquer segmento, tá? Venda de avião, venda de matéria-prima, venda de peru de Natal, de serviços digitais, consultoria, isso vale para tudo. Então, tenta descobrir. E aí é um papo mais longo, a gente vai aprofundar isso aqui em futuras lives. Como é que eu descubro a dor desse cliente? Então, assim, o que eu costumava dizer é assim, olha, quanto que você perde... antes de perguntar isso, eu dizia, olha, o que for prioridade para você passa a ser prioridade para mim e para a minha empresa. Nós temos uma metodologia de atendimento, de vendas, mas eu falava que era de atendimento para não espantar a lebre, né? Nós temos uma metodologia de atendimento que o que for prioridade para você passa a ser prioridade para a gente também. Se não for prioridade para você, fica tranquilo. Eu não vou ficar aqui te enchendo o saco, não. Eu não vou ficar aqui te aborrecendo. Eu atendo muitas empresas, nossa empresa é muito bem sucedida. De novo, o vendedor tem que ser a imagem do sucesso. Mesmo que você não tenha, mesmo que você esteja na merda, mas você tem que parecer que você está bem. Legal? Então, assim, o vendedor tem que parecer a imagem do sucesso e a imagem da tua empresa tem que ser a imagem do sucesso. Senão ele já começa a duvidar de um monte de outras coisas que você falou. Então, já deixa para o teu cliente claro o seguinte, olha, então eu preciso entender se esse assunto é relevante, é prioridade para você. Porque se não for, fica tranquilo. O que você está dizendo para ele? Se você for ocultar o quanto custa a tua dor, quanto você perde ou deixa de ganhar por mês, por ano, por dia, você vai morrer com essa dor aí. Eu não vou me esforçar em te atender, não. É um vendedor falando isso para o cara antes de saber quanto custa a dor dele, viu? Tipo assim, em outras palavras, você está mandando um recado oculto para ele. Olha, se você for fingir que não tem problema nenhum, que não tem dor nenhuma, que isso é irrelevante, vai morrer com essa dor, porque passa a ser irrelevante para mim também. Eu não estou aqui matando o cachorro a grito, não, pedindo esmola para você, não. Em outras palavras, você está dizendo isso para ele, está mandando um recado. A maioria dos vendedores não faz isso. Só de fazer isso, você já vai começar a ganhar pontos com esse cliente. Então, se esse cliente tem de fato essa dor é relevante e tal, ele não sabe ainda quanto custa a tua solução. Mas você já mandou esse recado para ele, a chance dele de minimizar essa dor dele, diminuir para querer pagar menos, passa a ser menor. Legal? Então, assim, a partir dessa conversa, olha, é importante descobrir, em ordem de grandeza, quanto é que você perde ou deixa de ganhar por mês enquanto não resolve essa dor? Essa dor é relevante mesmo? Me conta mais sobre isso. De novo, se for relevante para você. Agora, se ele me falar, não, eu perco R$ 10 por mês e tal. Então não perca tempo com esse cliente.
Tá certo? A não ser que o teu produto, a tua solução, custe menos do que R$ 10 por mês. Se não, já... Então, realmente, eu já vi que esse assunto ele não é relevante para você. Muito obrigado. Mas se você precisar, a gente tem um histórico muito bacana de resolver esse tipo de dor de uma forma bem bacana, né, com o retorno do teu investimento muito, muito legal mesmo. Tem um case de sucesso, blá, blá, blá e tal. Bom, legal. Tudo isso para descobrir quanto custa a dor desse cara. Bom, o terceiro Q, você pode até alternar um pouco a identificação dos 4 Qs, tá? Qual a dor, quanto custa a dor. O terceiro Q é quem é o influenciador ou o decisor dessa dor dentro dessa empresa, para ver se você está falando com a pessoa certa. Se você não estiver falando com alguém que seja pelo menos um influenciador ou, de preferência, um decisor, a tua chance de venda está muito pequena. Está muito pequena. Por mais que ele tenha uma dor, essa dor é relevante. Porque quando você descobre quanto custa a dor dele, você sabe quanto custa o teu preço. Então, puxa vida, se a dor dele custa R$ 10.000 por mês e a tua solução custa 5.000, avance as conversas com esse cara, porque você tem chance de vender a tua solução para ele. Se não, não perca tempo. Esse cara não tem o perfil, não tem ainda uma oportunidade de negócio. Ele pode ter até potencial, mas hoje, de novo, o potencial... Por isso, assim, uma empresa que tenha o potencial, mas não tem a oportunidade de negócio, deve continuar na sua carteira, deve continuar no seu radar. Cada 3 meses, 6 meses, vai nutrindo esse cliente, esse potencial cliente, através de cases de sucesso, ligações, e-mails, né? Mas tem que estar muito claro para ele o que você faz, que tipo de dor que você resolve bem. Porque na hora que ele tem que lembrar de você. Tá? Hoje ele nem é prioridade dele, porque, de novo, por mais prioritária que seja a dor de um cliente, às vezes ele tem outras dores circunstanciais que impedem dele querer resolver esse assunto agora. Pô, o cara está com mercadoria parada no porto, matéria-prima, veio da China, está parada no porto, a fábrica dele está parando. Gente, e ele também cuida desse assunto. Né? Ou ele está com um problema familiar sério, a esposa está internada, está entre a vida e a morte, sei lá. Então, assim, né, é importante descobrir, às vezes ele tem outras prioridades. Por isso que quando o cliente não está com pressa, você, como bom vendedor, deve assim questionar, olha, sem querer ser invasivo, mas você não precisa entrar em detalhes, mas, né, que é o que do quando, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É importante, quando é que você quer parar de perder R$ 10.000 por mês? É importante dizer isso para ele. Então, primeiro o quê? Qual a sua dor? Se é relevante, se ele acredita que exista uma solução, se a tua solução pode ser uma das alternativas, legal. O segundo o quê? Quanto custa a dor? O terceiro o quê? É o quê do quem? Então, o quê do qual a dor? O quê do quanto custa a dor para o cliente? E o terceiro o quê? É o quê do quem? Quem é que influencia ou decide a contratação de uma solução. Geralmente é quem sofre mais por essa dor, né? Muita gente perde tempo falando com a pessoa errada. Com a pessoa errada. A gente brinca e fala errado. Tá errando no errado. E aí gasta, mas aí o cara para de te responder. Primeiro, o cara foi gentil. Segundo, o vendedor é persistente. Isso. Terceiro, se o vendedor não entender com quem ele está falando, ele vai falar, mas o cara me deu no show, o cara me deixou sozinho, o cara não falou comigo, o cara sumiu. E aí o que acontece? Começa aí, com quem que você estava falando? Pô, você estava falando com quem que não tem nada a ver com a dor. Não é, o cara não tem a dor. Ele sabe que alguém tem a dor às vezes, mas não é ele. Ele é um assistente, é um auxiliar, é um analista, é um administrativo, é um par, é um irmão, é um sobrinho, é um cara que decide muita coisa, mas não olha isso. Ele é o cara da importação, não é o cara do comercial. Isso então, mesmo. Aí fica o vendedor sofrendo, gastando tempo, fazendo apresentação para quem não decide, e aí fala que o lead era ruim. Aí vão falar, o lead estava qualificado, quero dizer qualificado, ele tinha potencial. Era um segmento certo, tamanho certo, né? Mas ele talvez até tinha, né? Então ele tinha a qualificação certa. Ele talvez também tinha o potencial, ou seja, ele tinha dor, mas está falando com a pessoa errada. Aí você fala, esse cara, essa oportunidade não tinha potencial. Mas peraí, a pessoa errada, a pessoa de RH, não tem dor de cobrança.
a pessoa de cobrança do financeiro, né, não tem dor de, sei lá, de administrativo, de, de Pode limpeza. ser isso que você acabou de falar. E também pode ser o seguinte, às vezes você até estava falando com o quem certo, com a pessoa que influenciadora ou decisora dessa dor, né, da solução dessa dor. Porém, o cliente é interessante. A maioria dos vendedores tem dificuldade de entender isso, e gestores também. O cliente tem várias maneiras de dizer não. Às vezes ele era o quem certo, mas por alguns motivos ele não botou uma fé que você ou tua empresa são capazes de resolver essa dor. Ele não botou uma fé. Por isso, assim, a metodologia dos 4 Qs, ela, que a gente está completando aqui de explicar, ela precisa ser trabalhada também com uma outra ferramenta. São 2 ferramentas, né? A ferramenta dos 4 Qs serve para quê? Identificar se onde tem potencial existe também, circunstancialmente, momentaneamente, uma oportunidade de negócio. Se tem, tem. Se não tem, vai trabalhar outras contas até que essa empresa que tem o potencial tenha também a oportunidade de negócio. Descobriu que não tem potencial de negócio, não é nem questão de não ter oportunidade, não tem nem potencial, essa empresa deve sair da carteira desse vendedor. Quem sabe um dia talvez tenha potencial meu, sei lá, de repente o perfil da tua empresa é só de médias empresas para cima. E o cara é uma MEI. Não, mas quem sabe um dia ele pode crescer. No longo prazo estaremos todos mortos. Não existe longo prazo em venda. Tira esse cliente da carteira do vendedor. Sei lá, pode trabalhar através de um outro canal, vai nutrindo essa empresa de alguma forma, consumidor do futuro, o escambau. Mas assim, não fica poluindo a carteira de um vendedor. A carteira do vendedor deve ter uma quantidade de empresas mais que suficiente para ele, porque nem todas elas terão oportunidade de negócio, por isso que ele precisa ter bastante potenciais clientes na carteira, mas não pode ter empresas demais, senão ele se perde. Botar uma carteira com 5.000 clientes, 5.000 potenciais clientes, é muita coisa. É um planilhão que ele não consegue nem abrir, um CRM também é um negócio, enfim. Então, também não põe muito pouco, tá certo? Tem vendedor que tem na carteira 20 empresas. 20 empresas, se você sentar agora para ligar para 20 empresas, pode ser que em 20 minutos você não tenha mais ninguém para ligar. Um telefone está errado, o outro cara morreu, o outro não sei o que lá. Então você tem que ter empresas sobrando também. E tal. Então, assim, tem que ter uma carteira assertiva. Tem uma Pode nem ter experiência. empresas de menos e nem empresas de mais e tal. Isso varia de segmento para segmento, de atuação para atuação. É um papo mais longo aí com o gestor. Teria que entender qual é o segmento da tua empresa e aí dá uma noção. Mas não tem potencial, mas cuidado. Uma carteira, conforme comentamos em lives anteriores, ela nunca deve ser feita por uma pessoa sozinha. O vendedor não deve fazer a tua própria carteira. A maioria dos vendedores não sabe fazer uma carteira. Mas o vendedor deve participar da confecção da carteira. Porque se o gestor chega com a carteira pronta e dá para o vendedor, o que provavelmente vai acontecer? Todas as dificuldades que ele vai ter nessa carteira, ele vai jogar na cara do gestor. Olha, essa tua carteira, ela não é muito boa não, viu? Então tem que ser os dois, a 4 mãos. Eles têm que fazer as perguntas. Essa empresa, sim ou não? Essa empresa pode ter potencialmente as dores que os nossos produtos ou serviços são capazes de curar? Se sim, sim. Se não, não. Talvez, não sei. Talvez deixa de lado. Se você tem mais prospects para você pôr na carteira, então tira. Porque você vai perder energia, telefone, e-mail, visitas, tudo isso é muito caro. Algumas ações são mais caras do que as outras e tal. Então só cuidado na hora de tirar uma empresa da carteira por falta de potencial. É importante que tenha um processo de validação. Então, gestor, dá corda para o teu vendedor. Tá, que empresas que você acha que não tem potencial? Essas 10 aqui. Legal, então me convença. Me convença em poucas palavras por que essas empresas têm que sair. Porque ele não está interessado na minha proposta. Opa, pera um pouquinho. Proposta, oportunidade de negócio são circunstanciais, mas o potencial ele é mais perene, ele dura mais tempo. Tá certo? Uma
empresa que hoje tem potencial pode no futuro não ter potencial? Pode, mas é mais difícil. A empresa mudou de ramo e assim por diante, e ela não tem mais as dores que os meus produtos ou serviços eram capazes de resolver. Mas isso é mais difícil de acontecer assim no curto prazo. Isso é mais para médio e longo prazo. Então, não deixe o vendedor ou qualquer pessoa ir tirando o cliente da carteira, nem botando clientes na carteira. Lembra do conceito de carteira zipada? Nós vamos montar essa carteira juntos a 4 mãos, porque a chance de errar é menor. E para tirar empresas dessa carteira, especialmente pelo motivo sem potencial, tem que ser feita a 4 mãos também. Você tem que me convencer que essa empresa não tem potencial. Não ter interesse é uma coisa, não ter potencial é uma outra história. Então, muitos clientes com bom potencial são desperdiçados porque alguém que não entende dessas coisas que nós estamos falando aqui, não tem interesse, não tem potencial, acho que é tudo a mesma coisa, tirou da carteira. Tirou da carteira, tá perdendo venda, tá perdendo dinheiro. Sim. Eu vivo uma realidade lá um pouco diferente, né, de algumas coisas que eu acompanho. Bom, primeiro a carteira ela é formada de forma dinâmica, né? Ela vai entrando, se for no inbound, ela vai entrando e no outbound é de uma lista de pré-qualificados, como a gente fala, esses caras, eles têm a qualificação, eles têm, né? Eles estão no segmento, no porte que a gente atende, agora você precisa ver se está no potencial, né? E aí a gente percebe que quando a gente liga para o cliente, principalmente no outbound, uma coisa que tem quando eu ligo no outbound, ou seja, o cliente nunca me viu, nem está pensando em mim. Eu começo a ver se estimular para ver se ele tem a dor. Aí ele de repente fala, pô, eu acho que isso dói mesmo, né? Só que ele não estava esperando falar daquela dor naquele momento. E aí eu tenho certeza que eu estou falando com o dono, né, do segmento da empresa, com o decisor. Porque eu tenho certeza, porque são negócios, são empresas pequenas, né? E aí eu começo a descrever para ele o quanto que essa dor custa. Ele talvez nunca fez conta. Ou quanto ele deixa de perder, ou quanto custa se ele fizesse de outras formas, né? E aí, o quando dele, às vezes ele não toma decisão naquele dia, nem naqueles 15 dias. Mas aquilo lá vai pro coração dele e fica, daqui 20, 30 dias, se eu ligo de novo, pá, estoura. Aquilo tá latente e latejante. Ele não tinha dor. E o quando dele era só uma questão de amadurecimento da ideia. No outbound, a gente trabalha, a gente traz a gente tenta trazer a consciência, uma dor inconsciente, que talvez ele não esteja vendo, ou ele pode até ter consciente, traz a consciência, quantifica no valor de perder, no valor de investir, e no valor de custar com a gente, né? Tenho certeza que eu estou falando do influenciador, a tomada de decisão nem sempre é repentina. E aí, como eu fiz um ótimo quanto custa, como eu fiz um ótimo tipo de tirar das entranhas a dor dele, o que acontece? Floresce. Floresce, então, aquilo começa a ficar latente, latejante. Já no inbound, que é quando o cliente levanta a mão via rede social, via Google ou qualquer coisa parecida, e fala, deixa eu conhecer esse aplicativo aí, ou essa solução aí, o cara já se identificou com o segmento, não foi eu que qualifiquei ele, né, exatamente. Ele já entendeu o que o negócio faz, então ele já tem a dor. Então ele já está num outro momento, ele já está considerando solução. Quando eu ligo para ele, às vezes eu estou falando com um curioso que está pesquisando para alguém, às vezes eu estou falando com um decisor, ou alguém que está pesquisando, ou um influenciador. Então eu saio da esfera do decisor mesmo, eu vou para o influenciador geralmente, mas tem muito decisor. E aí, o quanto custa essa dor, o cara já tem calculado na cabeça dele porque ele está procurando. Eu vou tentar esmiuçar o quanto custa para trazer isso latejante, só que eu estou na mão dele do quando. Porque o quando, ele já está movimentando. E esse quando dele, ele já decidiu que às vezes não é para agora, mas ele só está sondando, né? Então, quando a gente vai para o outbound, você falou em liderar vendas. Eu consigo liderar com mais controle e eu com menos concorrência. Quando eu vou para o inbound, o cara já está considerando, o fornecedor já está buscando. Então eu tenho mais concorrência, eu consigo controlar menos, liderar um pouquinho menos a venda, porque o cara tem uma pré-elaboração. Mas ambos os casos, quando eu faço uma boa exploração do custo da dor, do tamanho da dor
e eu consigo deixar uma sementinha dentro dele, ruminando, 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 eu começo a mudar o quando. O quando vem para o presente. O quando chega. Eu tenho 3 faixas de fechamento. De 0 a 15, os caras que entram fecham na linha ou até 15 dias. De 15 a 30 dias e os caras que fecham depois de 30 dias. É batata. Mas 60% das minhas vendas vem depois de 15 dias. Porque essa pessoa, a minha pessoa, o meu decisor, ele faz um monte de coisa durante o dia. Então a tomada de decisão dele não é tão rápida. Dependendo do tipo de venda que se trabalha, né? Tem um complexo ainda mais. Você faz uma venda de um negócio maior, né, de uma empresa, de um software maior, tem mais cacique. Se a empresa é maior, tem mais cacique para decidir. Tem que avaliar financeiro, tem mais decisor, precisa de um par, ou precisa de uma outra área que vai ter interação, da área de tecnologia. E aí isso começa a aumentar um pouquinho mais o quando. E aí isso influencia o ciclo de venda, né? Mas principalmente quando é negócios menores, a implicada dor consegue mexer e quantificar a dor, mexe no quando, traz no presente. É muito mágico isso que você trouxe aqui. De classificar nessas caixinhas. O importante dos 4Qs, a primeira coisa é você saber que eles existem. Existe uma receita de bolo para separar o que é potencial de negócio para oportunidade de negócio, que são coisas diferentes. Porque eu vou dar foco nas oportunidades de negócio. Claro, todo dia você tem que estar plantando, regando e colhendo. Se você só fica cobrando pendência daquela meia dúzia de pendência que você tem, ainda que você feche para essas pendências todas, você vai ficar sem munição para vender. Então, legal. Mas assim, onde eu gasto mais eu começo o meu dia, né? Já falando. Então, primeiro, identificar os 4Qs. Qual é a dor? Se aquele potencial cliente tiver, você identificou qual é a dor dele, quanto custa a dor dele, quem é o decisor ou influenciador daquela dor. E o quando, né, ele pretende resolver essa dor. Esse quando é importante, varia de segmento para segmento, mas assim, eu gosto muito do prazo máximo assim, de 6 meses, de 3 meses. Para mim, uma dor que passou de 3 meses, a não ser que seja projetos grandes, gigantescos, projeto de CRM, projeto de venda de avião, sei lá, coisa grande, maquinário, tirando essas coisas muito grandes aí que alguém interessado em fechar um negócio e está dando um prazo de 6 meses, 1 ano, às vezes até é razoável. Mas fora disso, eu gosto do prazo de 3 meses, tá? Para não deixar ninguém aqui sem resposta também. 3 meses, por quê? Porque passou de 3 meses, caramba, que dor é essa aqui? Aí eu começo a duvidar da dor. Então, por exemplo, digamos que o cara perca R$1.000 por mês, né? Lá com a dor dele, e a minha solução custe R$100 por mês. Vou dar um exemplo assim, de ticket médio menor. Puxa vida, se ele falar para mim, né? Então, né? Aí entra a figura do vendedor. Vendedor ou televendedor, eles são importantíssimos na identificação dos Qs e também como ele vai trabalhar cada um dos Qs. Isso tudo é muito amarradinho. Então, legal, descobri que ele tem uma dor, descobri que a dor é quanto custa a dor, o valor é relevante, o valor da dor dele custa bem mais do que o valor da minha solução. Falei, opa, tem jogo aqui, pode ter jogo. Estou falando com o decisor, o influenciador dessa dor, pô, legal, eu estou falando com as pessoas certas. Na hora que aí entra o vendedor para descobrir o quarto Q, que é o Q do quando, né? Então, assim, um bom vendedor, ele tem que perguntar o seguinte, bom, eu preciso descobrir agora. O vendedor, ele é meio afoito, né? O vendedor, a vendedora, o televendedor, televendedora, geralmente são meio ansiosos. Claro, tem meta para bater, tem tudo assim. Então, às vezes ele já achou a dor, ele já quer, então beleza, aí ele já quer vender. Aí ele perde a venda porque o cara tem uma dor de R$10.000 por mês e você quer vender uma solução mensal que custa R$30.000 por mês. Essa venda vai nascer morta já. O vendedor não sabe ainda, mas a venda nasce morta. Bom, então muito cuidado. A proposta a ser explicada para o cliente, a preço e demais condições, né, de entrega e tal, isso tudo é a proposta. Você só apresenta uma proposta para um potencial cliente depois de descobrir os 4Qs. Por mais que o cliente esteja perguntando, mas quanto custa? Ah, você está enrolando, isso aqui é caro. Aí o vendedor também tem que ter uma firmeza. Assim, olha, eu sigo uma metodologia de atendimento. Eu só negocio com quem quer comprar. E eu só negocio e
com quem tem realmente uma oportunidade de negócio. Então, se você está com pressa, me ajuda eu descobrir algumas coisas aqui, então. Usa a pressa a maioria dos vendedores, sem saber disso, acaba já dando preço. Quando você deu preço, você atropelou toda essa sequência que, do jeito que eu estou falando, explicando aqui, parece longo, mas pode não ser. Pode ser que numa ligação de 10 minutos você já consiga identificar os 4 Qs e já, como há os 4 Qs, já tem condição de apresentar uma proposta para o cliente. Não apresente propostas para potenciais clientes sem identificar os 4 Qs. Porque, de novo, você vai sentar numa cadeira que não tem as 4 pernas. Essa venda já vai desmoronar. Talvez você vá descobrir isso. Demorar para descobrir isso. Porque você já mandou proposta para o cara. Pronto. Aí o teu pipeline já tem bastante proposta. Você já acha que vai vender bastante, porque tem bastante proposta. O teu chefe acha que você vai vender bastante. Está todo mundo enganado. Desse monte de proposta não vai fechar quase nenhuma. Porque elas já nasceram precárias, já nasceram mortas, já, em alguns casos. Então, calma lá. Se o cliente está com pressa, e eu sei que tem cliente que tem pressa mesmo, use a pressa do cliente a favor dos 4 Qs. Olha, então, ok, eu sigo uma metodologia que é para o teu bem, acredite. Acredite, é para o teu bem. Eu só vou lhe apresentar uma proposta se de fato você tiver a necessidade mínima. Então, quem não precisa dizer para o cliente os 4 Qs, ou se você preferir, diga, é uma metodologia de atendimento que eu sigo. Então se você está com pressa de saber quanto custa, legal. Então, me ajuda aqui. Valida se a dor é dor mesmo, se para ele é relevante, se é prioritário e tal. Valida com ele quanto custa essa dor. Às vezes o próprio cliente tem uma certa dificuldade em saber quanto que ele perde ou deixa de ganhar, mas tenta chegar em algum valor, um valor estimado. Procura confirmar com ele se ele é o influenciador ou decisor de um jeito assertivo, ok? Sem subestimar o cliente, sem tirar o cliente, né, achar que ele é menos do que ele é na empresa, mas você precisa saber com quem você está falando. Então, me confirma. Outro ponto importante aqui, bota tudo isso na conta da sua metodologia de atendimento. A minha empresa segue uma metodologia de atendimento, tá ok? Pode parecer burocrático aqui, mas não é. É para o teu próprio bem, acredite em mim. Dê esse voto de confiança. Então, se você está com pressa de saber o preço, então me ajuda a tirar 4 dúvidas aqui. Validador, valida quanto custa a dor, valida se ele é decisor ou influenciador de um jeito bem legal. Olha, eu entendi o seguinte, que esse assunto aqui está na sua autonomia. Se você viu a solução, gostou, o preço está de acordo com você, está feito. É isso mesmo, né? Se não for, ele vai gritar. Ele vai, não, porque não. É assim não. Se eu gostar e tal e aprovar, eu preciso obter a aprovação do fulano de tal. Ok. Qual que é o cargo do fulano de tal? Já vai anotando o nome do outro cara. Porque talvez você tenha que dar um bypass desse cara em algum momento. Talvez. Isso é uma outra live para a gente falar. Então já vai descobrindo. E se esse outro cara aprovar? Tá feito? Tá feito. Então você acabou de descobrir que esse cara que você está falando, ele é influenciador, porque ele tem condição de levar a proposta direto para quem pode aprovar, e o outro cara é o decisor. Depois é um trabalho todo, de novo o que eu falei. O bom vendedor trabalha, ele primeiro identifica os 4 Qs, depois ele vai trabalhar bem esses 4 Qs a favor da proposta e a favor da venda. Né? Parece complicado, mas à medida que a gente for fazendo outras lives, vocês vão vendo que não é. Vai mudar a tua maneira de trabalhar, como mudou a minha. O dia passa a ter um outro sentido para a gente, que não há sorte mais. Tá certo? O sonho de todo vendedor. Eu descobri uma fabriquinha de venda. Não dependo de ajuda divina, de ajuda do Espírito Santo, ajuda para receber mais chamados que os outros vendedores. Enfim, tem de tudo em áreas de vendas, né? Tem gente que suborna, né? Quando tinha telefonista, subornava telefonista, namorava telefonista para ela passar mais chamados para ele do que... Eu já vi de tudo em venda, gente. Enfim, a pessoa lá que distribui os chamados, quando é chamado quente, passa para mim, quando é frio, passa para os outros. Enfim, quando ele descobrir os 4 Qs, como montar uma carteira com potenciais clientes, como descobrir daqueles potenciais clientes quais têm oportunidades, quais não têm, ele descobriu Jesus, ele viu Jesus.
Ele todo dia, ele sabe, ele tem uma fábrica de vendas, todo dia ele vai construir vendas, ele vê que vendas tem começo, tem meio e tem fim. Ele só não vai vender onde não tem oportunidade, mas ele vai descobrir rapidão, pela regra dos 4Qs, pelo filtro dos 4Qs, onde tem oportunidade e onde não tem. Se tem oportunidade, opa, é aqui que eu vou trabalhar os 4Qs. Existem maneiras de você trabalhar cada um desses Qs. Identificados os 4Qs, existe uma maneira de você trabalhar cada um dos 4Qs. Se não tem os 4Qs também não é a morte. Legal. Então, você vai ter na tua carteira empresas que têm 4Qs. Quem já tem o 4Q, o próximo passo qual é? Apresentar uma proposta para esse cliente, verbal, ou por telefone, videoconferência, ou numa visita, conforme for o teu canal de vendas. Verbal, apresenta, olha, então, vai validando. A proposta é a situação atual em que o cliente é um PPT. Enfim, se for PPT, se não, pode ser verbalmente mesmo. Só recapitulando, você validou que tem essa dor, essa necessidade, que você por mês perde ou deixa de ganhar aproximadamente tantos mil por mês, que você é o decisor ou você é o influenciador desse assunto aqui na tua empresa, e que esse assunto você quer resolver em no máximo 3 meses. Você quer resolver daqui uma semana, daqui 15 dias. Qualquer data que ele falar até 3 meses, considere como tendo obtido o 4Q, que é o Q do quando. Se ele falar 6 meses, final do ano que vem, isso aí é interesse futuro. Então, se você fez um bom trabalho aí dos 4Qs até agora, aí é a hora de você tentar ver. Espera um pouquinho. Isso eu disse para vários clientes, mas tem um que eu me lembro, que ele perdia na época, quanto tempo faz isso? O cara perdia 3 ômegas por ano. E eles queriam tratar o assunto só no final do ano que vem. Eu falei, olha, por mim não tem problema e tal, eu tenho outros clientes para atender, eu tenho uma carteira grande de clientes para atender e tal. Mas eu fico preocupado com você. Porque, olha, se você quiser realmente, eu volto daqui a 3 ômegas. Ele mandou eu voltar daqui a 1 ano. E eu já tinha descoberto lá quanto custa a dor dele, que ele perdia 3 ômegas, que era o carro zero mais caro da tabela na época. Eu volto daqui a 3 ômegas. Se você descobriu que a dor dele é de 10 mil reais por mês e ele mandou você voltar daqui a 4 meses, puxa vida, ele deve ter problemas muito mais graves, né? Eu falei, olha, eu posso voltar daqui a 40 mil reais. Aí o cliente acha estranho, acha engraçado o que você está falando. Então, eu volto daqui a 4 meses. Eu volto daqui a 40 mil reais. Mas você vai rasgar 40 mil reais? Então, assim, a hora do vendedor dizer o seguinte, olha, imagina essa mesa aqui com pacotes de dinheiro, assim, no total de 40 mil reais. Você está rasgando 40 mil reais. Né? Então, assim, usa o quanto custa a dor para tentar trazer o quando para pelo menos 3 meses. E ainda assim, ele vai estar perdendo 3 meses de 10 mil reais, 3 meses de 20 mil reais, seja lá quanto ele perca por mês, perca ou deixa de ganhar, porque também é um jeito de perder, né? Enquanto não tem essa solução, você deixa de ganhar 10 mil reais por mês. Você está perdendo também, né? É uma forma de perder. Agora, isso daí funciona muitas vezes. Então, o cara antecipa, realmente, fala assim, olha, mas você tem outras prioridades mesmo, você tem algo mais grave que perder 40 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Enfim, então, seja firme nessa hora, né? Mas sem brigar com o cliente, sem nada, sem ser irônico com o cliente, assim. Para ver se chega no prazo de pelo menos 3 meses. Se chegar a 3 meses, legal, considera que você conquistou os 4Qs. Então, você tem uma possível venda para fechar daqui a 3 meses, que é o período que ele quer resolver esse assunto, né? E é importante dizer para ele, olha, você quer para resolver daqui a 3 meses, nós temos que começar a trabalhar antes, né? Porque isso aqui depende também, é uma implementação, parte depende da minha empresa, outra parte depende de vocês. Então, o vendedor, ele vai sangrando o cliente, né? Você pega lá o valor da dor mensal, transforma em dor anual.
diária. A cada dia que esse cliente deixa de ligar para você, deixa de responder teu e-mail, você está sangrando ele, porque você sabe quanto custa a dor mensal, a dor diária. Eu costumava dividir por 21 dias úteis. Olha, eu falei, tudo bem, você não pode falar comigo hoje? Tudo bem. Mas amanhã são mais R$1.000, amanhã são mais R$500. Como se fosse um taxímetro, entendeu? O cara está parado ali. Enfim, o povo não usa mais táxi, mas assim, quando tinha táxi era assim. Olha, pode me esperar 10 minutinhos? Eu espero. O taxista esperava, com o taxímetro ligado. Sim. Enfim, use as informações que você obteve dentro dos 4Qs para sangrar o cliente também. Para tentar trazê-lo para um prazo menor. Se ele falou 3 meses, legal, já tem os 4Qs. Mas tenta transformar 3 meses em 2 meses, em 1 mês. Tenta usando a sangria diária, a sangria quinzenal, a teu favor. Cara, eu posso esperar, não tem problema algum. Mas por que você vai esperar? Para que rasgar dinheiro? Beleza? E olha, você nem apresentou a proposta ainda, hein? Você nem apresentou a proposta. Você só quer saber o seguinte, tá, legal, você perde R$10.000 por mês. Quando é que você quer parar de perder R$10.000 por mês? Já? Então vamos já falar sobre proposta. Daqui 1 mês? Legal. Então daqui a R$10.000 eu volto a te ligar. Então aquela pressa que é só o vendedor que tem pressa. Muda quando, né? Exatamente. Estancador. Outro ponto importante. Alguns vendedores devem estar me ouvindo, alguns gestores ouvindo. Domingo, eu nunca ouvi falar disso e eu sempre vendi. Legal, vou dizer o que eu disse lá atrás. Muitas coisas o vendedor, o gestor faz intuitivamente. Isso tudo que eu estou falando aqui, mesmo sem ele conhecer os 4Qs, ele faz intuitivamente parte, mas não faz sempre. Legal? Outra coisa, mas eu vendia sem fazer tudo isso. Uma venda não é feita só de vendedor. Uma venda é feita de vendedor e feita de comprador. A minha primeira venda em proteção ao crédito, tudo bem, eu me esforcei, eu já estava visitando um monte de cliente e tal, né? Mas a venda aconteceu porque o cliente era bom. Eu era muito fraco. O cliente era bom. Então, muitas vendas, vendedores, que geralmente nós somos muito vaidosos, né? Quando a gente vende é porque a gente é o melhor vendedor do mundo. Quando a gente não vende é culpa do chefe, culpa do mercado, culpa do governo e tudo. Então, vendedores, cá entre nós, não tem ninguém nos ouvindo. Muitas vendas que você fez ou está fazendo, às vezes não são por tua causa, é apesar de você. Porque às vezes a gente erra tanto, mas o cliente é bom. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, para você não depender de clientes que sejam bons compradores. Não depende dele. Você está no domínio, você está na liderança. Olha que legal, você descobriu como fazer uma fabriquinha de vendas onde você é o chefe, você é o líder. E o cliente, ele vai se encaixando nisso ou simplesmente não vai se encaixando, né? Então, fica uma brincadeira gostosa de procurar potenciais clientes para botar na tua carteira, no teu raio de ação, e trabalhando esses caras no sentido de investigar. E aí, claro, é um papo mais longo. Como é que eu descubro os 4Qs? Tem uma manha para descobrir os 4Qs também. Mas descobrir os 4Qs, o próximo passo, vou apresentar uma proposta para esse cliente. Erro comum de vendedores e gestores. Já manda, né? E o cliente botando pilha em você. Manda proposta, manda proposta. Essa é a chamada proposta. A proposta que você manda por escrito para o cliente, sem ter apresentado verbalmente, sem ter explicado, sem ter defendido até, é uma proposta. Você não sabe nem se o cara vai abrir essa proposta. Tudo bem, tem uns sistemas de envio de proposta que você sabe se o cara abriu e tal. Mas você não sabe se o cara entendeu ou se o cara gostou. É a proposta Kinder Ovo. Proposta, envio da proposta formal para um potencial cliente, onde você já identificou a oportunidade de negócio, é um ato burocrático. É só a formalização de algo que já foi conversado. Potencial cliente, descobriu os 4Qs, há uma oportunidade de negócio. Vamos falar, então, de valores? Vamos. Fala da proposta. Usando os
as informações do 4Qs para fundamentar a tua proposta. Legal, então esta dor ou essa necessidade de 10 mil reais aqui, por apenas 5 mil reais, você vai deixar de ter essa dor. Então, você está tendo um ganho aqui mensal de 5 mil reais. Por ano significa tanto. Eu costumava puxar até 5 anos. O americano usa muito venda, né? Trabalhei para americano, tudo anualizado. Eu já metia 5 anos. Em 5 anos, a quanto você vai ganhar? Partindo de uma economia que ele vai... A dor é de 10 mil por mês, a minha solução custa 5. O cliente está ganhando ou deixando de perder 5 mil reais todo mês. Multiplica por 12, multiplica por 60 meses. O preço fica pequenininho. Legal? Então, mas ainda assim podem surgir objeções. Esse tipo de venda geralmente não deve surgir muita objeção, porque a venda é construída junto com o cliente, né? Tem toda uma racional junto com o cliente. Bom, apresentou a proposta para o cliente, tirou dúvidas, superou alguma objeção ali, e o cliente não falou não, ele falou tal sim ou falou tal. Se ele falou sim, legal, então olha, eu vou te formalizar agora a proposta, vou te mandar agora essa proposta e já combina a data de fechamento. Você já vai dar o ok agora, entendi. Ah, não, agora não, à tarde, rédea curta, negociação rédea curta. Poxa, o cara vai deixar de perder 5 mil reais por mês? Vamos lá, cara. Quanto mais rápido a gente começar, mais rápido começa o ganho para você. O cliente passa a ter pressa também. Então, se o cliente apresentou a proposta verbalmente, e ele falou, sim, legal, vamos fazer. Beleza, então vou te mandar um e-mail, te mandei agora, vê se recebeu. Tudo em linha. Ou se você está pessoalmente, já deixa a proposta na hora para ele e tal. Bom, aí é um trabalho de follow-up, de cobrar, né, a assinatura dessa proposta. Bom, às vezes ele não fala o sim, mas ele fala, talvez, olha, deixa eu pensar melhor, ou deixa eu falar com a minha sócia, com o meu chefe, enfim. Aí é todo um processo também de negociação, de follow-up para fazer. Mas ele tem que sair daqui o seguinte, olha, legal, se a dúvida é dele, me diz uma coisa, qual é exatamente a tua dúvida? Não, às vezes não é dúvida nenhuma. Legal, eu só quero pensar melhor, eu nunca fecho nada na hora. Legal, beleza. Amanhã, depois de amanhã, rédea curta, pegar ele quentinho. Por mais que você ache que a tua venda não seja de impacto, tá? Mas toda venda tem um pouco de impacto também. Bom, vou pensar ou vou conversar com uma outra pessoa. Legal. Bom, então prepare essa pessoa. Comece a treinar esse cara para ele vender para o sócio, para ele vender para o chefe dele. Bom, o teu chefe, o teu sócio vai perguntar para você. Por você estar feito, o que você vai dizer para ele? Vamos lá. Então, estou vendo que você tem dúvidas ainda. Então, não leve dúvidas para o teu chefe, não leve dúvidas para o teu sócio. Leve a tua convicção. E, claro, tem também o ponto de vista deles que tem que ser respeitado. Conta comigo, eu posso ajudar. Se você permitir, eu posso estar junto com você. Tá certo? Aí, com um jeitinho, com uma assertividade que você possa estar junto. Porque, às vezes, o cara não consegue falar. Claro, provavelmente ele não vai conseguir falar com o sócio dele, com o chefe dele, do mesmo jeito que você falou com ele. Então, se coloque à disposição dele. Olha, conte comigo. Podemos fazer aí um call com todo mundo junto, uma visita todo mundo junto. Vou te dar até uma sugestão. Isso daí é a melhor coisa para você. Para você não assumir essa responsabilidade sozinho, porque eles não viram nada, só você viu tudo. Então, qualquer coisa que eventualmente possa acontecer, vai vir uma cobrança em cima de você. Então, vamos compartilhar. Ele é teu sócio? Então, vamos compartilhar responsabilidades. Conta comigo, eu vou estar junto. Tá certo? Sem nenhuma obrigação de comprar. Você não tem obrigação de comprar. A gente ainda está conversando. Beleza. Agora, se ele falou não, aquele não categórico, não vou comprar por A mais B menos C, você vai mandar proposta para quê para esse cara? Só para poluir teu pipeline? Só para induzir teu chefe a achar que você trabalha mais, que você vai vender mais? Bobagem. Então, o teu gestor, né, sendo um bom gestor,
ele deve fazer esse filtro com você também, bater oportunidade por oportunidade. Vamos lá, você tem 10 propostas aqui, legal. Proposta número 1, qual é a dor desse cara? Eu não sei qual é a dor. Às vezes o vendedor não sabe nem o negócio do cara, não entende o negócio do outro, tem que entender. Tem que entender um pouco, entender a dor, quanto custa a dor para poder sangrar, para poder botar pilha no cara, botar pressa e assim por diante e tal. Então, isso tudo aqui é um processo de venda que funciona para muitas coisas. O que faz tudo isso aqui caminhar? Eu costumo dizer, assim, é um canivete, é um exemplo, tá? Analogia, como se fosse um canivete suíço de 1001 utilidades, sabe? Existe uma, além da, né? Então, os 4 Qs é uma metodologia para identificar oportunidades de negócio. Se onde tem potencial, também tem oportunidade de negócio. Mas para fazer essa roda girar, tá, Domingo, mas como é que eu abordo o cara? Como é que eu descubro se ele tem dor ou não? Como é que eu descubro... Existe um canivetinho suíço, uma outra ferramenta que tem assim, um nome grego, chama ethos, pathos e logos. Toda venda que você fechou na vida, ou que você vai fechar, de pequeno porte, médio porte, grande porte, todas elas passaram por 3 palavras gregas. Claro, se o valor da venda é um cafezinho de padaria, esse processo é mais rápido. Mas se você está vendendo um avião, esse processo é um pouco mais demorado e tal. Mas todos, para pensar em todas as vendas que você já fez na vida e para pensar em todas as vendas que você já perdeu na vida. Vê se não faz sentido. Em todas essas vendas, existe um processo chamado, e é nessa sequência, tá? Ethos, pathos e logos. São 3 palavras gregas, fica até chique falar assim. Domingo, o que é o ethos, caramba? O pessoal da minha equipe brincava, ethos, patos e marrecos. Pode brincar à vontade, o legal é você lembrar o conceito. O ethos é a credibilidade. Domingo, o que é credibilidade? É a soma de confiança mais competência. O teu potencial cliente deve enxergar em você, pessoa física, e na tua empresa, de alguma maneira, por algumas maneiras, seja pela atuação direta, seja pelo marketing que a tua empresa faz no mercado, seja por indicações de clientes, enfim. A soma da confiança e da competência. O teu potencial cliente tem que olhar para você e pensar assim, o Felipe é um cara confiável e a empresa dele, a Data Sales, também é uma empresa confiável. Legal, bacana. Metade da credibilidade... Tem gente que acha que só isso é credibilidade. Não é. É confiança. O Felipe é uma pessoa confiável e aí é um outro chope também. Como é que eu demonstro, né? Como é que eu ganho a confiança de um cliente? Existe um processinho para isso também. Legal, mas por tudo que eu fiz até agora, e às vezes a gente não fez nada, só a imagem que a nossa empresa tem no mercado, a gente já começa o jogo com a confiança ganha. É o Felipe da Data 6? Legal. É o Domingo da Microsoft? Legal. É uma empresa confiável. Portanto, você deve ser uma pessoa confiável também. Você trabalha na Microsoft há 10 anos, sei lá. Enfim. Então, a credibilidade, só para a gente fechar por hoje, é a soma da confiança mais competência. Você vai contratar um médico para operar a sua mãe. É preciso que ele tenha credibilidade, não é? E o que é credibilidade? É confiança? Não, é um cara legal. Pô, legal. Tem um monte de amigo legal que não sabe operar. Então, não basta ser legal, honesto, né? Confiável. Ele precisa ser competente. Então, legal, Felipe. Então, você tem um monte de vendedor que ele ganha a confiança do cliente, mas ele não demonstra que conhece o ramo dele. O cara não manja nada de proteção ao crédito, não manja nada de TI, não manja nada de varejo, no caso de data sales. Cara, você é um cara confiável. Ficou de ligar no dia tal, ligou. Ficou de mandar um e-mail. De novo, como é que eu ganho a confiança de um cliente? Pequenos como pessoa detalhes, física e como pequenos empresa? Detalhes. Fazendo promessas. A coisa que você mais escuta de um vendedor ou de um gestor é: olha, não vou te prometer nada. Meu, se você não vai me prometer nada, você nunca vai ganhar a confiança minha.
Faça promessas factíveis, pequenas E promessas e cumpra, médias promessas e cumpra. Então, aquela coisa, olha, vou te ligar hoje sem falta. Liga, pô! Vou te mandar um e-mail até amanhã de manhã. Manda, amanhã de manhã termina ao meio-dia. Tá certo? Ou, a não ser que você combinou um horário mais cedo com ele. Das pequenas promessas, as médias promessas, as grandes promessas. Isso tudo é um castelo de cartas. Você vai construindo a confiança. Só que é o seguinte, igual um castelo de cartas, uma mancada também, faltou numa reunião, ficou de ligar e não ligou, ficou de mandar proposta até tal hora não mandou, esse castelo de cartas começa a desmoronar. Então é muito difícil construir a confiança, mas perder é muito fácil. Então lembra do castelinho de cartas. Então faça promessas para o teu cliente, sim, e cumpra, pequenas, médias e grandes. Só confiança basta? Não. Vai demonstrando por N exemplos que a gente pode aprofundar numa outra live aí, que você conhece do teu negócio, que você é bom no que você faz. E aí não é ser metido, ser exibido. Você tem que dar alguns exemplos que, olha, eu já estou nesse mercado há 10 anos, eu já fiz vários cursos na área de proteção ao crédito, ou eu ganhei um prêmio, ou a nossa empresa ganhou um prêmio. É a tua competência como profissional e a competência da tua empresa. Então não adianta você se vender como bom e ficar culpando a tua empresa pelas coisas. O cliente vai continuar teu amigo, mas não vai comprar nada de você. Então, um vendedor que fala mal da própria empresa e bem de si mesmo, olha, não foi minha culpa, foi a empresa. Cara, assim, para vender isso não vai ajudar muita coisa. Porque tem que ser para as duas coisas. Você é confiável e a tua empresa é confiável. Legal. 50% da credibilidade está aí. Você demonstra que é competente naquele assunto que você está se dispondo a resolver, e você também coloca que a tua empresa, dá alguns fatos, que a tua empresa também tem competência. Olha, a gente atende os clientes A, B e C, a empresa ganhou o prêmio X, enfim. Pensa em como é que você pode demonstrar para o teu potencial cliente que a tua empresa também é competente em resolver esses assuntos que você está se propondo a resolver. Bom, conseguiu a credibilidade. E tem que ser nessa sequência. Primeiro conquista a confiança, depois vai demonstrando a competência. Aí você conquistou 1/3 da venda, que é a credibilidade. Com a credibilidade, ela pode ser maior ou menor, mas quando você sentiu que tem uma credibilidade mínima, poxa, o cliente entrou na sua, o cliente ele está receptivo a você, legal. O próximo passo é usar a credibilidade minimamente conquistada, pode ser mínima ou pode ser máxima. Agora eu preciso avançar para o segundo terço da venda, que é a empatia, que é o patos, né? Ethos, patos e logos. Então, a empatia é assim, eu tenho que demonstrar para esse cliente o seguinte: esse cliente tem que olhar para mim, ainda que ele não diga, eu tenho que sentir que ele já está pensando assim. O Domingo entende o que eu passo. Ele entende o meu departamento, ele entende o meu segmento, ele entende como é meu dia a dia. Então, por exemplo, eu vendia muito para gerentes de crédito, supervisor de crédito, diretor de crédito e assim por diante. Esses caras de uma empresa é vida de goleiro, eles só são lembrados quando algum cliente não paga. E a maioria dos clientes pagam. Porque é difícil ver uma empresa com uma inadimplência acima de 1%, 5%, 10%. É difícil. A maioria dos clientes pagam. Mas 10% em alguns segmentos, varia de segmento para segmento. 10% às vezes a inadimplência é altíssima. Em alguns segmentos é normal. Enfim, mas tem 90% pagando. Ninguém é elogiado pelos clientes que pagam. É vida de goleiro. Só é lembrado na hora em que toma um gol. Mas é a vida. Então, eu demonstrava empatia. E outra coisa, profissionais de crédito geralmente não gostam muito de vendedores. E ele já sacou que você é um vendedor. Bom, ele não gosta nem dos vendedores da empresa dele, porque tradicionalmente os vendedores de uma empresa tentam dar um balão na área de crédito, tentam fazer área de crédito aceitar clientes que não são bons pagadores, porque ele quer ganhar a comissão dele e dane-se o resto. Enfim, então, já melhorou bastante essa briga, mas existe assim. Então, como é que eu ganhava a empatia do outro lado? Eu falava, olha, eu sei que a tua vida não é fácil, eu sei que é vida de goleiro, né? Você só é lembrado, né?
injustamente, está mudando, graças a Deus está mudando, mas ainda assim é lembrado só quando o cliente não paga, quando vocês caem em algum golpe. Enfim, eu demonstrava para ele que eu conheço o que é a realidade de uma área de crédito, então eu criava uma empatia com ele. Ele falava, pô, o Domingo é confiável, a empresa dele é confiável, falava bem da minha empresa também, dizia algumas coisas lá e tal. O Domingo entende de crédito e cobrança, a empresa dele entende de crédito e cobrança, então ele tem credibilidade. Como eu tenho credibilidade, o cliente se dispõe a conversar mais comigo. Então, ali nessa conversa, eu tenho que aproveitar e demonstrar para ele que eu conheço o segmento dele. E coisas específicas que eu não conheço, eu estou dizendo, olha, eu sigo uma metodologia, bota toda a culpa na tal da metodologia de atendimento. Eu sigo uma metodologia, então eu vou te fazer algumas perguntas. Eu preciso te fazer algumas perguntas, tá certo? Porque a minha metodologia prevê que eu preciso entender um pouco da tua realidade e tal. Então, eu não estou perguntando de curioso para levar para os concorrentes dele. Não, então ele entendeu que eu sigo uma metodologia. Então, você tem que preparar o teu cliente para responder as perguntas que você precisa. Porque é com perguntas que você vai avançar na área da empatia, na área do patos. E para, no final, esse cliente... Lembra, na primeira fase da credibilidade, ele tem que olhar para mim e falar o seguinte, puxa, o Domingo é um cara confiável e a empresa dele é uma empresa confiável. O Domingo entende desse ramo e a empresa dele entende desse ramo. Porque senão não dá nem vontade de ficar conversando com um vendedor ou um gerente, seja lá o que for. Pô, o cara não parece confiável, tem uma cara de malandro do caramba, uma conversa torta. E não entende nada de proteção ao crédito, ele não sabe o que é uma ação executiva, ele não sabe o que são juros, ele não sabe o que é um título protestado, esse cara não entende nada, velho. Não vou nem conversar com esse cara. Mas então já morreu ali. No caso, Então segmento de tem a crédito, né? credibilidade mínima para avançar. Bom, então, mas como eu conquistei uma credibilidade mínima, eu vou usar isso para avançar na segunda etapa, no segundo terço da venda, que é o da empatia. Demonstrar para ele, por A mais B menos C, que, cara, eu te compreendo. Eu entendo o que você passa. Eu te compreendo. Se eu sou confiável, competente, entendo do que eu faço, entendo do ramo, e entendo as dores dele, a realidade dele, o próximo passo qual é? Talvez eu consiga te apresentar uma ou mais alternativas de solução, que é o terceiro passo da venda lá, né? Que é a parte do logos, da lógica, uma racional favorável para o cliente. Legal? Então, usei da credibilidade para fazer perguntas sobre a realidade do cliente, mas demonstrando que eu também entendo. Eu vou comparando. Olha, acontece em muitos clientes meus que os caras acontece assim, assim, assado. Acontece aí também? Ah, acontece também. E vai dando corda, e vai dando corda. Então, enfim, mas pode ser que você, nesse cliente, talvez ele não tenha as dores. É neste momento que você começa a descobrir as dores, tá? Se é que ele tem. Porque se o cliente não tem dor, você não, o melhor vendedor não vai convencer um cliente que não tem um problema, não tem uma dor, de que ele tem um problema, ele tem uma dor e tal. Os 4Qs são uma ferramenta, mas patos, logos é um estado de espírito, né? Se você entra para uma ligação onde a pessoa percebe que você está fora de tom, fora do segmento, fora de forma, fora de tudo, tipo, as perguntas não fazem sentido, você não conhece nada, a sua empresa não parece ter, você não mostra as competências necessárias. Não tem diálogo, aí você vai falar que o cliente, de novo, ele tinha potencial, mas não tem oportunidade. Na verdade, é você que não conseguiu romper a barreira para poder... Ele tinha, mas ele não se sentiu a favor. Eu vou dar um exemplo, né? Eu costumava dar um exemplo. Todo mundo ouviu falar do caso de um médico. Ele era o maior especialista em reprodução humana no Brasil, Dr. Roger Abdelmaci. Um cara estudioso, um cara famoso, enfim, o cara com N cases de sucesso. Bom, até que veio um escândalo lá que supostamente, enfim, né, não vou falar de um caso que eu só conheço pela TV, mas pelo que constam na mídia, ele foi condenado, né, está cumprindo pena, por ter abusado de pacientes. Quer dizer, se o método técnico não funcionava, ele ia para o médico raiz, o método
raiz para engravidar pacientes. Uhum. Então, assim, imagine o seguinte, esse homem entendia de reprodução humana? Ele tinha competência? Sim, ele tinha competência inegável. O cara tinha uma clínica muito bem sucedida. Mas ele é confiável? Não. Então não tem credibilidade. Aí você pega alguém que é uma pessoa super confiável da tua família e tal. É confiável, sim. É competente para fazer uma cirurgia, para consertar um avião? Não. Então não tem credibilidade. Então a credibilidade não é só confiança. Tá? Os vendedores costumam errar muito. É a soma das duas. Com ela, você vai conquistar lá a empatia, o pathos, né? Vai demonstrar para esse cliente que você conhece a realidade dele. E agora o próximo passo é você apresentar uma alternativa de solução, junto com a proposta mesmo. Então, que é o logos, é a lógica. Legal. Se o Domingo consegue, o Domingo é a empresa dele, consegue resolver um problema meu, que me custa R$10.000 por mês, e essa solução custa R$5 por mês, faz sentido. Tem uma lógica, tem uma racional favorável para o cliente. Vou deixar de perder 10 mil e vou perder 5 mil. Estou ganhando 5 mil. Então, essa proposta para de pé. Mas primeiro, de novo, primeiro você vai apresentá-la verbalmente. Depois, se ele falar sim ou talvez, vou analisar, vou conversar com o meu sócio, aí você formaliza a proposta e manda para ele por e-mail ou impressa, seja lá como for. Não mande proposta para clientes que você não tenha antes conversado com ele sobre essa proposta. Porque, às vezes, toda aquela animação, aquela empolgação dele com a demonstração do teu produto, com a tua conversa, com tudo isso, na hora que você passa o preço, a voz dele muda. E é importante que você perceba que a cara dele mudou, se você está tendo um contato visual, se é uma venda por telefone, você percebe que aquela empolgação dele muda. Né? Acho que ele pensou que fosse ser mais barato e por aí vai. Mas é melhor que isso aconteça junto com você, porque você continua na liderança do processo. Tá certo? O vendedor, o gestor, tem que liderar o processo de uma venda. E os clientes adoram ser liderados. Todos nós adoramos ser liderados. Como é ótimo você chegar no shopping e uma vendedora profissional te conduzir de um jeito agradável. Ela vai meio que decidindo por você, mas de um jeito gostoso, assertivo. Ela vai validando com você. Você nem foi comprar gravata, daqui a pouco trouxe uma gravata. Daqui a pouco, olha, esse sapato também combina muito com essa... Você sai dali, gastou um dinheirão com uma sensação de que fechou um bom negócio, que o preço foi legal, que a oportunidade também foi boa. É uma delícia ser liderado. Porque se a pessoa está resolvendo meus problemas, eu estou sendo conduzido de um jeito gostoso. Então, venda pode ser isso, uma coisa agradável para ambos, agradável para o cliente, pode ser uma dança, e agradável, né, para o vendedor. É uma dança. Você tem que dar licença, você tem que romper uma barreira, você tem que ganhar uma graça, você tem que mostrar que ninguém quer dançar com quem não é competente na dança, ninguém quer dançar com quem não demonstra... É porque não está agradável, está cheio de objeções. Quando começa a surgir muita objeção, é porque o trabalho lá atrás, provavelmente ele não foi bem feito. E não é objeção, não é só objeção de falar, tem objeção não dita. Sim. Cara, você não foi conduzido, não foi atendido, você não está confortável, você não percebeu, cara, você cria uma objeção que o cliente sumiu. O cliente sumiu. Isso daí. Ah, mas o problema é do cliente. O pior é que os vendedores acabam falando. Ou tem cliente sim que dá o Pelé, mas também, né, existe a postura da condução da dança. Quando o menino feio, né, que dança mal, levanta para puxar uma dama para dançar, as damas começam tudo a conversar, vão pro banheiro, né? E é isso que acontece quando você não se dá bem. O cliente não estava pronto ainda, não estava pronto. Tem todo um trabalho, né? Então, mas o legal é que isso não é uma pagelança, isso não é coisa que só os iniciados fazem. Ah, aquela pessoa nasceu para vender. Não, a pessoa nasceu com algumas características que ajudam a venda. Tudo isso pode ser aprendido. Olha, tô eu e Felipe. O Felipe, né, ele é um grande vendedor, né? Embora ele nunca tenha atuado
diretamente como vendedor lá atrás, mas ele entende muito de comercial. Gente, nós dois somos os vendedores mais improváveis do mundo. Se deu certo para a gente, vai dar certo para todo mundo. Então, agora, isso tudo a gente foi aprendendo, né, com os outros, lendo também, assistindo palestras. Uma palestra mudou a minha vida. Na época foi uma palestra presencial, né? Eduardo Botelho, infelizmente ele é falecido, então fica homenagem para ele e para a família dele. Um dos melhores professores de venda. Então, uma palestra mudou a minha forma de, não só de vender, de me organizar, de me valorizar como vendedor, né? Qualquer dia eu conto aqui a história um pouco mais completa para vocês aqui. Então, assim, gente, tudo isso pode parecer complicado, não é. Pode ser que não vai dar certo, dá certo para qualquer pessoa. É uma receita de bolo, todo mundo pode. Alguns, claro, têm mais facilidade com alguns assuntos e vão fazer isso mais fácil. Outros vão fazer mais difícil, mas todos podem fazer isso. Todos podem vender, e vender é bonito, vender é bom, vender não é do mal, né? A gente não está falando aqui de enganar ninguém, de vender produto que não funciona, não, nada disso. Enfim, mas é um método. Então, acredite em receitas de bolo. Elas funcionam também para vender, para uma série de outras coisas. O nome disso é metodologia. Então assim, aprenda metodologias, tá? Aquela dúvida que ficou, a gente estourou o nosso tempo hoje, né, para a gente poder concluir essa fase, mas vamos falar mais sobre empreendedorismo, gestão, carreira, modelos de remuneração, tudo sobre gestão de pessoas, de empresas, de equipes e assim por diante e tal. E também sobre vendas, atendimento, retenção de clientes, cobrança e tudo mais aqui. Então, alguma coisa aí deve ser útil para vocês aí. Esse vídeo na íntegra ficará no Instagram do Felipe Serrano Vieira. Mas vai pôr também. Uma coisa só para lembrar, eu já vi time de vendas às vezes perder o tino por excesso de autoconfiança, ou até vendedor, ou pré-vendedor, ou SDR, ou closer, por excesso de confiança, quando você se enche de si, você se esvazia dos outros. E aí, esse processo de patos e logos para de acontecer. Porque você começa a se apresentar de uma forma sem empatia, começa a se apresentar com baixa escutativa, você não costuma fazer a pergunta dos quês, você começa a inferir em tudo, aí você começa a confundir em ter domínio do conteúdo, em afirmar tudo, aí começa a ficar aquela dança, né? Aquele rolê com alguém que força todos os movimentos, né? Forçar uma barra, né? Não precisa forçar a barra. Forçar uma barra. E aí o que acontece? O cara que tem, a pessoa, né, que estava em destaque em comercial de vendas, porventura, ela acaba caindo porque ela precisa se esvaziar de si de novo para poder se encher do cliente de novo, né? Da situação. Mas fechou, gente. Semana que vem estamos aí na quarta-feira. Quarta-feira que vem, 7h30 da manhã. Tá? Um abração para todos aí. Falou. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.